Aquário não se apaixona da maneira como os filmes mostram. Não há faíscas instantâneas, nem perseguições, nem uma queda dramática nos sentimentos. Em vez disso, há uma pausa, um olhar silencioso, um olhar que parece menos desejo e mais uma avaliação cuidadosa. E se você já foi amado por um aquariano, já conhece a verdade incômoda. Eles não te escolheram. Eles viram quem você é. Você não foi escolhido por ser bonito, gentil ou impressionante. Você foi escolhido porque algo em você passou em um teste que você nem sabia que estava acontecendo. A maioria das pessoas pensa que Aquário é frio, distante, inacessível. Isso é mentira. Aquário não é distante por falta de sentimentos. É distante porque se recusa a desperdiçá-los. Observa as pessoas como construtores observam estruturas, procurando rachaduras, pontos fracos escondidos, lugares onde palavras e ações não combinam. E quase todos falham. Grudentos demais, falsos demais, previsíveis demais, ansiosos demais para se encaixar. Aquário não quer adoração. Não quer aprovação. Nem mesmo quer romance da maneira convencional. Quer compreensão. Eles querem ver alguém sozinho, não por ter sido deixado de lado, mas por ter escolhido não mudar. É por isso que Aquário ama pouquíssimas pessoas em toda a vida. Não dezenas, nem mesmo muitas. 5, talvez. E quando amam, a princípio não é emocionante. É confuso. Eles não te engolem. Não te agarram com muita força. Não te rodeiam. Abrem uma porta dentro de você que você nem sabia que existia e então recuam para ver o que você faz com o novo espaço. Essa é a parte sobre a qual ninguém fala. Ser amado por Aquário não faz você se sentir desejado. Faz você se sentir visto, descoberto, julgado, repentinamente consciente de quem você é quando ninguém está olhando. E se você não conseguir ser você mesmo, se começar a fingir, implorar ou se diminuir, eles não lutam. Eles desaparecem. Não por maldade, mas para ser preciso. Porque o amor de Aquário não é uma bagunça emocional. É uma combinação perfeita. E apenas 5 tipos raros de pessoas combinam com eles. A questão não é porque Aquário não ama facilmente. A verdadeira questão é: por que os poucos que amam nunca os esquecem? Porque, uma vez que um aquariano realmente te enxerga, você nunca mais consegue deixar de se enxergar. E é nesse entendimento que a verdadeira história começa. Parte 1. O mal-entendido. As pessoas não interpretam mal um aquariano por engano. Elas o interpretam mal porque o próprio aquariano permite. De fora, um aquariano parece emocionalmente vazio, lento para reagir, difícil de decifrar, imune a momentos que abalariam profundamente outras pessoas. Então, a conclusão parece óbvia: eles não se importam. Essa ideia se espalha rapidamente. Amigos dizem isso. Amantes sussurram isso. Ex-namorados acreditam piamente nisso. Aquariano se torna o vilão em histórias nas quais nunca concordou em estar. Mas aqui está a falha nessa lógica. Aquariano sente profundamente, perigosamente. Eles simplesmente não demonstram. Enquanto outras pessoas demonstram emoções para serem compreendidas, Aquariano retém as emoções para observar. Eles não têm pressa em se conectar. Eles ficam parados e veem quem se aproxima sem ser convidado. A maioria das pessoas falha justamente aí. Elas confundem o silêncio com rejeição e o preenchem com palavras. Eles confundem distância com indiferença e começam a buscar aprovação. Confundem neutralidade com frieza e tentam forçar uma reação. Cada uma dessas atitudes os desqualifica. Aquário não se impressiona com sentimentos intensos. Pelo contrário, desconfia deles. Grandes emoções sem autocontrole parecem instabilidade. Declarações fortes sem autoconhecimento soam vazias. Apego sem independência soa como um sinal de alerta, não como amor. Portanto, Aquário se afasta, não por indiferença, mas porque está coletando informações. Observa como você age quando está inseguro, como fala quando ninguém está aplaudindo, como se comporta quando nada é prometido. É aí que o mal-entendido se torna fatal. A maioria das pessoas pensa que o amor é provado pela conquista. Aquário pensa que o amor é provado pela cautela. Acredita que os momentos mais reveladores acontecem quando ninguém está agindo, quando não há pressa, nem conquista, nem demonstração emocional, apenas você sendo você mesmo.
É por isso que Aquário muitas vezes parece distante exatamente no momento em que os outros estão se emocionando. Não estão se afastando. Estão observando mais de perto. Cada palavra que você escolhe, cada limite que respeita ou ultrapassa, cada tentativa de controlar o que acontece, Aquário percebe tudo. E a verdade que a maioria das pessoas nunca percebe é esta: Aquário não está te rejeitando. Está tentando entender se você é alguém em quem se pode confiar para amar. Porque quando Aquário se compromete, não o faz pela metade. Não ama levianamente. Não se apega sem consequências. O amor deles transforma a vida, os valores e o futuro. Por isso, avançam lentamente, não por medo, mas por dever. O triste é que a maioria das pessoas nunca passa dessa fase. Presume que já foi rejeitada. Fica amargurada. Recua ou se esforça demais. E Aquário os deixa ir, não com raiva, não com drama, mas com aceitação. Porque a primeira verdade sobre o amor de Aquário é esta: se você precisa de promessas antes de serem compatíveis, nunca alcançará a parte deles que realmente ama. E esse mal-entendido prepara o terreno para tudo o que vem a seguir, incluindo o teste que Aquário nunca explica, mas que todos são obrigados a fazer. Parte 2. O teste da distância. Aquário nunca anuncia o teste. Não avisa. Não explica as regras. Um dia, simplesmente cria espaço. Uma mensagem demora mais para ser respondida. Os planos tornam-se menos firmes, o sentimento muda, sutil, mas claro. E é aqui que quase todos falham. A maioria das pessoas encara a distância como uma ameaça. Correm para eliminá-la. Exigem respostas claras. Fazem a pergunta que soa razoável, mas revela tudo. Estamos bem? Para Aquário, essa pergunta não busca conforto, mas sim informação. Porque Aquário não está medindo o quanto você se importa, mas sim como você age sem controle. A distância é a ferramenta de verificação deles. Querem ver se você desmorona quando a certeza desaparece. Se você corre atrás quando eles estão menos disponíveis. Se sua autoestima depende da presença deles. Aquário acredita em uma coisa quase como uma religião. Se você não consegue ficar sozinho, não consegue ficar ao meu lado. Então, eles se afastam e observam. Você fica nervoso e vigilante. Muda sua personalidade para chamar a atenção de volta. Busca rótulos emocionais antes que as coisas estejam sólidas. Cada reação lhes diz algo. Aquário não se interessa por jogos de poder, mas é obcecado por autogoverno, tanto o seu quanto o seu. Sente-se atraído por pessoas que permanecem íntegras mesmo à distância. Pessoas que continuam vivendo, criando, pensando, existindo sem precisar de aprovação constante. É por isso que Aquário muitas vezes se apaixona por pessoas que parecem inacessíveis, não frias, não evasivas, mas sólidas por dentro. O tipo de pessoa que não vê o espaço como abandono, que não encara o silêncio com medo, que entende que a conexão não se rompe quando não está sendo observada. Para a maioria das pessoas, esse teste parece cruel. Mas, do ponto de vista de Aquário, é justo. Recusam-se a criar um vínculo que se transforme em dependência. Recusam-se a ser o ar emocional que alguém precisa para viver. Querem um parceiro, não alguém para consertar. E aqui está a parte que ninguém espera. Se você passar no teste da distância, Aquário não volta correndo. Aproxima-se, mas de forma discreta. Começa a compartilhar ideias em vez de emoções, observações em vez de segredos, perguntas que mostram como sua mente funciona, não como você se sente. Por quê? Uma vez que você prova que consegue lidar com o espaço, Aquário começa a análise mais profunda. Você consegue pensar livremente. Consegue discordar sem que tudo desmorone. Consegue existir ao meu lado sem tentar se tornar eu? A distância é apenas a porta de entrada. Além dela, existe algo muito mais seletivo. E é aqui que Aquário começa a filtrar, não pela atração, mas pelo tipo. Nem todos que passam no teste da distância são amados. Mas todos que Aquário ama passaram por ele. E o primeiro tipo que eles veem é também o mais raro. A pessoa cuja mente não pode ser controlada. Parte 3. Tipo 1. A mente incontrolável. Aquário não se deixa seduzir pela beleza. Não se deixa cativar pelo charme. Não se impressiona com status. O que os detém no meio de um pensamento. O que os faz olhar duas vezes é uma mente que se recusa a se curvar.
Não rebelde por atenção, não oposto apenas para causar efeito, mas verdadeiramente ingovernável. O tipo de pessoa que pensa por si mesma, mesmo que isso signifique se encaixar, que consegue estar em uma sala cheia de concordância sem sentir pressão para concordar, que não busca opiniões alheias para se sentir segura. Aquário reconhece isso imediatamente porque também vive essa realidade. Aquário passou a vida inteira ouvindo que é estranho, distante, difícil, irrealista. Aprendeu cedo que pensar de forma independente tem um preço social. Então, quando encontra alguém que pagou esse preço de bom grado, alguém cujas ideias não foram moldadas para obter aprovação, algo raro acontece. O respeito vem antes da atração. Isso é crucial. Aquário não consegue amar alguém que não respeita intelectualmente. O desejo sem igualdade intelectual lhe parece vazio. Pior, parece perigoso. Não quer controlar o parceiro. Não quer ser admirado como um profeta. Quer atrito, desafio, uma mente que questione sem tentar vencer. A mente incontrolável não busca mudar Aquário. Não busca concordância. Oferece uma perspectiva diferente. Consegue lidar com a discordância sem transformá-la em guerra. Não se intimida quando Aquário desmonta uma ideia. Apreciam o processo. Esse prazer é tudo. Para Aquário, a conversa não é criar laços. É explorar. E as pessoas que eles amam são aquelas que conseguem se aventurar no desconhecido sem precisar de um mapa. Mas há uma sombra nessa atração. Aquário observa atentamente para ver se sua independência é real ou apenas uma atuação. Porque muitas pessoas representam o papel do livre-pensador. Elas o usam como uma fantasia até que a pressão chegue, até que o conflito cresça, até que a ideia lhes custe a reputação, o conforto ou as conexões. É aí que Aquário percebe a brecha. A mente incontrolável não recua sob um olhar atento. Ela não abandona suas crenças quando as coisas ficam difíceis. E quando Aquário percebe que você não pode ser controlado, nem emocionalmente, nem mentalmente, seu interesse cresce de uma forma quase invisível. Ela não dirá isso. Não demonstrará. Mas começará a se lembrar de coisas sobre você. Pequenos detalhes, comentários casuais, pensamentos inacabados. É assim que Aquário marca território, não reivindicando, mas prestando atenção. Ainda assim, a liberdade mental por si só não basta, porque a inteligência sem bondade se torna vazia. Um aquariano não ama mentes brilhantes, mas frias. O próximo tipo que eles veem carrega um enigma que os fascina. Uma pessoa que foi quebrada e escolheu acreditar mesmo assim. Parte 4. Tipo 2, o idealista ferido. Aquário não confia no otimismo fácil. Já viu demais. Padrões se repetem. Sistemas falham. As pessoas traem seus próprios valores no momento em que seu conforto é ameaçado. Então, quando alguém sorri com muita facilidade, Aquário observa com atenção. Mas existe um tipo de esperança que não podem ignorar. A esperança que sobreviveu à dor. O idealista ferido não é ingênuo. Ele está marcado. Foi decepcionado por instituições, relacionamentos, promessas que ruíram sob pressão. Sabe como o significado pode se quebrar facilmente. E ainda assim, acredita que algo melhor é possível. Não aos quatro ventos, não para se exibir, mas silenciosamente, teimosamente, quase contra a própria lógica. Isso confunde Aquário porque, muitas vezes, Aquário lida com a decepção se afastando completamente do sistema, se distanciando, observando em vez de participar. O idealista ferido faz o oposto. Permanece não por fraqueza, mas porque se recusa a deixar a corrupção ter a última palavra. Esse tipo de pessoa incomoda Aquário da melhor maneira possível. Fala sobre valores sem pregar. Eles defendem princípios morais sem exigir aplausos. Não tentam convencer os outros a acreditar. Simplesmente vivem como se a crença ainda importasse. Aquário observa isso atentamente porque, para eles, a crença é perigosa. A crença torna você vulnerável ao dano. Expõe você à decepção. Convida à tristeza. Então, quando Aquário encontra alguém que já foi ferido e ainda assim busca um significado, isso desafia suas defesas. O idealista ferido não nega a realidade. Ele a encarou de frente. Simplesmente se recusa a deixar o cinismo definir quem ele é. Isso cria uma tensão que Aquário não pode ignorar. Sente-se protetor, mas não de forma possessiva. Protetor da chama.
Não quer proteger essa pessoa em excesso. Quer garantir que o mundo não a apague. E aqui está a verdade silenciosa. Aquário se apaixona pelo idealista ferido, não porque ele seja esperançoso, mas porque sua esperança é disciplinada. Tem limites. Tem memória. Sabe quando se afastar. Essa disciplina conquista o respeito de Aquário. Ainda assim, a admiração por si só não cria proximidade, porque Aquário precisa de mais do que ideais e inteligência. Precisa do reconhecimento de alguém que entenda o que significa viver à margem do sistema, não como vítima, mas como um eterno forasteiro. E isso nos leva ao terceiro tipo. Aquele que nunca tentou pertencer a lugar nenhum. Parte 5. Tipo 3. O forasteiro. Aquário nunca se sentiu em casa dentro do sistema. Mesmo quando tem sucesso dentro dele, mesmo quando é elogiado por ele, mesmo quando se beneficia dele, sempre há um vidro separando Aquário do mundo. Todos os outros parecem aceitar as coisas como são. Então, quando encontra alguém que carrega essa mesma distância, não como uma mágoa, mas como uma identidade, algo se encaixa. O forasteiro não pergunta a que lugar pertence. Ele já respondeu a essa pergunta. Há nenhum lugar que lhe peça para se diminuir. Esta não é a pessoa que foi excluída e ainda quer entrar. Esta é a pessoa que viu a estrutura e escolheu não se juntar a ela. Não anseia por aprovação popular. Não segue tendências. Eles não precisam de permissão para existir como são. Aquário reconhece isso imediatamente. Da mesma forma que os animais reconhecem os da sua espécie. Há um silêncio compartilhado entre eles, um entendimento mútuo de que certas verdades não precisam ser explicadas. O forasteiro não romantiza o isolamento. Ele já pagou o preço. Sabe o que custa viver sem um grupo, construir significado sem um plano, ficar sozinho quando seguir o grupo seria mais fácil. E esse custo importa para Aquário. Porque Aquário mede o valor pelo que você está disposto a perder para permanecer você mesmo. O forasteiro não precisa que Aquário o resgate. Ele não precisa da aprovação da sua diferença. Ele já é sólido. Isso faz Aquário relaxar. Pela primeira vez, ele não é a pessoa mais estranha da sala. Ele não precisa se explicar. Ele não precisa suavizar suas arestas. Ele pode falar com clareza, pensar livremente, existir sem agir como todo mundo. É aqui que Aquário começa a mostrar algo raro, tranquilidade. Mas aqui está a complicação. Nem todos os forasteiros são saudáveis. Alguns usam a diferença como armadura. Alguns usam o distanciamento para evitar o dever. Algumas pessoas confundem rejeição com ser melhor. Aquário tem alergia a isso. Eles se sentem atraídos por pessoas de fora que são centradas, que não odeiam o mundo, mas simplesmente se recusam a ser moldadas por ele. O forasteiro saudável não precisa ser visto como especial. Ele só precisa ser deixado em paz para viver com autenticidade. Essa humildade importa porque Aquário não quer alguém que se defina em função dos outros. Ele quer alguém que se defina por dentro. Ainda assim, mesmo o forasteiro mais forte pode se esconder atrás da distância. Um aquariano, apesar de todo o seu distanciamento, precisa de mais uma coisa antes que o amor se torne certo. Uma espinha dorsal moral. Alguém que não apenas viva de forma diferente, mas que viva com propósito. É aí que entra o quarto tipo. Aquele que escolhe princípios em vez do conforto sempre. Sexta parte, tipo 4, o rebelde ético. Aquário não admira a rebeldia pela rebeldia em si. Barulho sem direção os irrita. Desafio sem ética parece vazio. Mas quando a rebeldia é guiada por princípios, quando alguém escolhe o desconforto para se manter fiel aos seus valores, Aquário presta atenção. O rebelde ético não é barulhento. Ele não se exibe. Eles não alardeiam sua rebeldia. Simplesmente se recusam a ceder quando isso significaria comprometer sua honestidade. Isso se conecta profundamente com Aquário, pois Aquário não é rebelde emocionalmente. É resistente moralmente. Questiona os sistemas não para destruí-los, mas para mostrar onde traem seu propósito original. O rebelde ético entende isso sem que lhe digam. É a pessoa que recusa uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil porque ela quebra seus princípios. Aquela que se manifesta quando o silêncio seria recompensado. Aquela que aceita o atrito social em vez da autotraição. Aquário percebe essas escolhas mesmo quando ninguém mais as vê. Nota a tensão em sua mandíbula quando você não diz o óbvio.
Percebe a pausa antes de você recusar algo que tornaria a vida mais fácil. Isso importa mais do que qualquer declaração impactante, porque Aquário não confia em palavras. Confia em padrões. E o rebelde ético tem um padrão consistente. Não troca sua consciência por conveniência. Isso cria uma profunda sensação de segurança para Aquário. Não segurança emocional, mas segurança moral. Aquário precisa saber que, se o mundo pressionar, você não cederá. Que seus valores não desaparecem sob pressão. Porque Aquário já viu muitas pessoas justificarem concessões posteriormente. Viu como os ideais se dissipam rapidamente quando o conforto é ameaçado. Então, quando alguém se mantém firme em suas convicções silenciosamente, sem buscar elogios, sem exigir reconhecimento, Aquário sente algo raro, alinhamento. Mas também há um risco aqui. Rebeldes éticos podem se tornar rígidos, com uma tendência a se tornarem inflexíveis, a confundir princípios com ser melhor. Aquário rejeita isso. Não se sente atraído por pessoas moralmente absolutas. Sente-se atraído por pessoas que conseguem manter valores e sutileza, que conseguem discordar sem desumanizar os outros, que conseguem se adaptar sem se abandonar. Esse equilíbrio fascina Aquário porque reflete sua própria luta interna. Como se manter fiel aos seus princípios sem se isolar. Quando Aquário começa a amar o rebelde ético, não diz isso em voz alta. Começa a fazer perguntas mais profundas. Não sobre o que você acredita, mas sobre como você decide. Porque crenças podem ser transmitidas. A tomada de decisões revela caráter. E existe um último tipo que Aquário procura, muitas vezes sem saber. Aquele que decide se o amor pode durar. A pessoa que não precisa de Aquário para se sentir completa. Parte 7. Tipo 5. O emocionalmente autossuficiente. Esta é a linha que a maioria das pessoas nunca cruza. Não porque não consigam, mas porque não querem. Aquário não consegue amar alguém que precisa dele para se sentir completo. Não em teoria. Na prática, a necessidade é como a gravidade. Ela puxa. Ela muda as coisas. Ela exige órbita. Aquário resiste a essa força com todas as suas forças. A pessoa emocionalmente autossuficiente não entrega sua estabilidade aos outros. Ela não espera que outra pessoa administre suas emoções, decida seu valor ou a salve de si mesma. Ela sente profundamente, mas assume a responsabilidade por esses sentimentos. Ela experimenta o desejo sem pânico, o apego sem posse, a perda sem desmoronar. Para Aquário, isso não é frieza emocional. É domínio. Eles são atraídos por pessoas que conseguem lidar com o desconforto sem exigir alívio imediato. Que conseguem experimentar a incerteza sem tentar controlá-la, porque Aquário vive na incerteza. Eles pensam em futuros, possibilidades, ideias. Raramente estão totalmente presentes no agora emocional. Alguém que exige conforto constante os tira de seu ritmo natural. A pessoa emocionalmente autossuficiente não. Ela permite que Aquário se mova livremente, não por falta de cuidado, mas porque confia em si mesma. Isso cria um enigma. Aquário se sente mais conectado a alguém que não se apega, porque não há pressão para demonstrar proximidade. Não há medo de que o afastamento seja visto como abandono. O vínculo pode respirar. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não percebe. Autossuficiência não é distanciamento emocional. A pessoa que Aquário ama é capaz de uma profunda intimidade. Ela simplesmente não a usa como arma. Não se deixa levar pela vulnerabilidade como um truque. Não usa a emoção para controlar o que acontece. Oferece conexão como um convite, não como uma exigência. Isso é inebriante para Aquário. Pela primeira vez, o amor parece uma escolha, não um dever. E quando Aquário encontra alguém mentalmente livre, eticamente íntegro, idealista sem ilusões, independente sem orgulho e emocionalmente soberano, algo irreversível acontece. Eles param de julgar. Param de detestar. Come can imaginar. E esse é um terreno perigoso para Aquário. Porque a imaginação leva ao compromisso. E compromisso para Aquário não é romântico. É sobre existência. O que acontece a seguir não são fogos de artifício. É algo muito mais perturbador. Uma reescrita lenta e silenciosa da identidade. Parte 8. O amor que reescreve a identidade. Quando Aquário se compromete, nada de dramático acontece. Nenhum anúncio, nenhum sentimento forte e repentino,
Nenhuma mudança visível que o mundo exterior possa apontar e dizer: é isso aí. A mudança acontece internamente, silenciosamente, na estrutura. Aquário não se apaixona. Eles se reorganizam ao redor do amor. Seus hábitos se ajustam primeiro, depois suas prioridades. Então, lentamente, seu senso de futuro deixa de ser apenas sobre eles. Este é o momento mais perigoso para Aquário porque eles não abrem mão do controle facilmente. Amor para eles não é emoção, é arquitetura. E quando eles deixam alguém entrar, eles não adicionam um cômodo. Eles redesenham todo o plano. Começam a imaginar os resultados. Não casamentos, não fantasias, mas o efeito, como as decisões se propagam, como as escolhas afetam outra mente, outra vida, outro caminho. É aqui que Aquário se torna vulnerável à dor de uma forma que quase ninguém percebe. Eles começam a incluir você em planos que antes faziam sozinhos. E isso os assusta, porque Aquário valoriza a liberdade mais do que a felicidade, a autonomia mais do que o conforto, a verdade mais do que o sentimento de pertencimento. Então, quando o amor começa a importar, parece um risco para a sua essência. Eles não temem ser magoados. Temem ser transformados. É por isso que o amor de Aquário parece contido, mesmo em sua forma mais profunda. Eles estão protegendo algo essencial. Mas aqui está o enigma. A pessoa certa não limita a identidade de Aquário. Ela a expande, não pedindo mais, mas não precisando de nada. A presença de alguém emocionalmente soberano, eticamente íntegro e mentalmente livre cria uma condição rara. Aquário não se sente preso. Sente-se amplificado. Começa a compartilhar pensamentos sem filtro. Ideias ainda em forma bruta. Perguntas sem respostas. Eles não escondem sua estranheza. Não simplificam sua lógica porque, pela primeira vez, não estão sendo traduzidos. Essa proximidade é sutil, fácil de passar despercebida. Aquário talvez nunca diga preciso de você. Talvez nunca diga não consigo viver sem você. Em vez disso, dizem coisas como estava pensando nisso e queria sua opinião. Isso me lembrou você. Mudei de ideia. Essas 3 últimas palavras significam tudo. Aquário não muda de ideia facilmente. Quando muda, significa que sua perspectiva entrou em seu sistema interno. Você não está mais de fora. E quando isso acontece, o amor se torna inesquecível. Não porque agride, mas porque transforma. Você não se sente possuído. Você se sente redirecionado. Começa a ver o mundo de forma diferente. Questionando crenças que nem sabia que tinha. Se endireitando um pouco mais dentro da sua própria mente. Esse é o dom e o perigo de ser amado por Aquário. Porque quando o laço se rompe, e às vezes se rompe, o que resta não é mágoa. É deslocamento. Você não é mais quem era antes. E isso leva às consequências. Poucos estão preparados para a parte em que as pessoas percebem porque nunca conseguem seguir em frente completamente. Parte 9. Porque você nunca se sente da mesma forma. Depois disso, as pessoas presumem que a dor de um coração partido é a mesma em todos os relacionamentos, mas não é. Perder alguém de Aquário não é como ser abandonado. É como se o chão tivesse se movido silenciosamente. Não há uma explosão dramática, nenhuma briga final que queime a ponte. Muitas vezes, nem mesmo há um final claro, apenas uma percepção, lenta e confusa, de que algo fundamental mudou. Porque Aquário não se apega por necessidade emocional, mas sim por perspectiva. Ele muda a sua maneira de pensar. Enquanto você estava focado no relacionamento, Aquário estava silenciosamente aprimorando sua estrutura interna. Ele desafiou suas suposições sem envergonhá-lo. Questionou suas crenças sem tentar controlá-las. Mostrou contradições com as quais você conviveu confortavelmente por anos. E você mudou. Aprendeu a lidar com a incerteza. Aprendeu a conviver com o silêncio. Aprendeu que a intimidade não exige contato constante. Essas mudanças não desaparecem quando Aquário vai embora. Esse é o problema. Você retorna ao mundo com novos padrões para a conversa, para a independência, para a profundidade. E de repente tudo parece superficial. As pessoas conversam, mas não dizem nada. As conexões parecem apressadas. As emoções parecem intensas, mas vazias. Você não sente tanta falta da presença de Aquário quanto da versão de si mesmo que existia ao lado dele.
Essa versão era mais incisiva, mais honesta, menos propensa a fingir. É por isso que as pessoas têm dificuldade em superar Aquário. Não há nada para substituir. Eles não preencheram um vazio. Criaram uma nova perspectiva. E uma vez que você viu essa perspectiva, não consegue mais desvê-la. Isso leva a um tipo estranho de tristeza. Não querer estar junto novamente, mas lamentar a perda de um futuro compartilhado que nunca se concretizou. Aquário raramente vai embora porque deixou de se importar. Vai embora porque algo essencial se quebrou. O alinhamento se desfez. O respeito se desgastou. A autonomia foi enfraquecida. E quando isso acontece, Aquário não negocia. Recua silenciosamente, com firmeza. De fora, parece repentino. De dentro, é algo que vem se construindo há muito tempo. A cada momento, você cruzava uma linha sem perceber. Toda vez que você tentava confortá-los quando precisavam de espaço, toda vez que você pedia consolo em vez de se manter firme, Aquário percebia que eles simplesmente não faziam drama. E quando você sente a distância, a decisão já foi tomada. O que leva à pergunta que fica na cabeça da maioria das pessoas depois: por que eu não vi isso chegando? A resposta está no momento em que Aquário para de explicar. No momento em que o amor se torna incompatível com a liberdade. Parte diet. Porque Aquário vai embora sem avisar. Aquário não vai embora por impulso. Vai embora silenciosamente. Quando a separação se torna visível, já acabou por dentro. É isso que a maioria das pessoas nunca entende. Aquário não resolve conflitos em voz alta. Resolve-os em particular, ao longo do tempo, observando padrões. Acima de tudo, está atento a uma coisa: se o relacionamento está começando a limitar sua independência, não fisicamente, não socialmente, mas em sua existência. Os sinais de alerta são sutis. Você começa a precisar de respostas que eles ainda não podem dar. Você quer clareza onde eles ainda precisam de incerteza. Você pressiona por segurança emocional enquanto eles ainda estão pensando. Nada disso está errado, mas para Aquário, é informação. Eles começam a se fazer perguntas silenciosas. Será que me pedem para me explicar mais do que me é permitido? Será que estou diminuindo meus pensamentos para manter a paz? Será que estou trocando minha liberdade por estabilidade? Eles não culpam, não ameaçam, não fazem escândalo. Simplesmente observam. E quando a resposta fica clara, quando o amor começa a parecer uma expectativa em vez de uma escolha, algo dentro de Aquário se desconecta. Não de uma vez, aos poucos. Eles param de oferecer novas ideias. Param de compartilhar pensamentos inacabados. Param de te convidar para o futuro. De fora, isso parece uma mudança de humor, uma fase, estresse. De dentro, é uma decisão. Aquário acredita em algo que a maioria das pessoas combate. O amor que exige autotraição não é amor. Então, quando a matemática interna se desfaz, quando ficar custa mais do que ir embora, eles não discutem. Eles vão embora. É por isso que a partida deles parece repentina. Vocês ainda estavam conversando. Eles já tinham decidido. E aqui está a parte que mais dói. Aquário vai embora com respeito. Eles não falam mal de você. Não reescrevem o passado. Não transformam o amor em amargura. Mantêm intacto o que era real e se afastam do que já não combina. Isso torna o encerramento quase impossível. Não há vilão para odiar, nenhuma explosão para lidar, apenas ausência. E a ausência convida à obsessão. Porque sem caos, a mente busca significado. O que eu perdi? Onde mudou? Eu poderia ter feito algo diferente. Aquário raramente responde a essas perguntas. Não por crueldade, mas porque acreditam que explicações depois que as coisas não combinam só prolongam o apego. Eles desaparecem para que ambos possam se readaptar. E, no entanto, para aqueles que realmente combinaram, para os raros que passaram em todos os testes, Aquário não vai embora facilmente. O que nos leva à verdade final, a união. Porque o amor deles é raro, inquietante e impossível de esquecer. Parte 11, a grande união. O amor de Aquário nunca foi feito para ser comum. Não é feito para conforto. Não é construído para durar a qualquer custo. Existe por um único motivo: crescimento. Aquário não ama se tornar um. Eles adoram inspirar e inspirar. Cada teste, cada distância, cada verificação silenciosa tinha um único propósito:
encontrar alguém que pudesse estar ao seu lado sem se perder. Os 5 tipos raros nunca foram grupos separados. Eram partes de uma só pessoa. Uma mente que não pode ser possuída. Um coração que foi ferido, mas não destruído. Um espírito que se mantém à margem do sistema sem odiá-lo. Uma espinha dorsal moral que não se curva sob pressão. Um centro emocional que permanece soberano mesmo na proximidade. Quando essas características se unem, Aquário vê um igual, não um amante no sentido usual, um companheiro de observação da realidade. É por isso que o amor deles é inesquecível. Não te embriaga de sentimentos. E ele te reprograma. Você sai com traços mais definidos, valores mais claros, uma capacidade maior de estar sozinho. Você se torna menos disposto a fingir conexão, menos interessado em aprovação superficial, mais comprometido com a verdade, mesmo quando ela te isola. O amor de Aquário não promete para sempre. Oferece algo mais perigoso, um vislumbre de quem você é quando está totalmente independente e totalmente compreendido. É por isso que as pessoas falam de Aquário anos depois. Não com desejo, mas com o estranho respeito. Eles não dizem, queria que voltassem. Dizem, nunca mais fui o mesmo depois disso. E Aquário também não, porque quando amam, também mudam. Aprendem que liberdade não significa solidão. Que sintonia não exige controle. Que proximidade pode existir sem posse, mas apenas com alguns raros indivíduos. Esse é o preço de amar dessa forma. A maioria das pessoas nunca experimentará isso. A maioria confundirá com distância. A maioria irá embora antes que a verdadeira compreensão aconteça. E Aquário as deixará ir, porque Aquário não corre atrás do amor. Espera por uma combinação perfeita e, quando ela surge silenciosamente sem dúvidas, transforma ambas as vidas de maneiras que ninguém mais consegue copiar. É por isso que Aquário ama apenas 5 pessoas e porque ser uma delas é algo inesquecível. Se este vídeo falou com você, não considere essa reação aleatória. Você não clicou por acaso. Você permaneceu porque algo aqui deu nome a um sentimento que você carregava silenciosamente há muito tempo. Este canal não trata de estereótipos do zodíaco ou astrologia superficial. Trata-se de psicologia, identidade, poder, desapego e das partes de você que a maioria das pessoas nunca vê, mas sempre sente. Se você é alguém que sempre se sentiu um pouco deslocado, se amou profundamente, mas seletivamente, se pensa demais, sente demais e percebe padrões que os outros ignoram, então este espaço foi feito para você. Inscrever-se não é para receber notificações. É para encontrar a sua conexão. Cada vídeo aqui é feito para desafiar o conforto, aguçar a autoconsciência e dar nome a experiências que a maioria das pessoas não consegue explicar. Não seguimos tendências. Não diluímos ideias. Não apressamos o significado. Se você está cansado de conteúdo superficial que diz o que você quer ouvir e está pronto para um trabalho que realmente o faça parar, pensar e sentir de forma diferente, então você já pertence a este lugar. Inscreva-se para não perder o que vem por aí, porque os próximos vídeos se aprofundarão ainda mais em temas como apego, independência, dinâmicas de poder e porque certas pessoas mudam sua vida sem nunca permanecerem nela. Este canal não é para todos, mas se você ainda está aqui assistindo até o final, provavelmente foi feito para você. Vá em frente, inscreva-se.